Bastou o Harold pronunciar a palavra escravo para que o interesse de Imu despertasse imediatamente. E detalhe, Imu nem estava lá. Harold disse isso em Marineford e Imu deveria estar a quilômetros de distância, sentado confortavelmente em seu trono no alto do Red Line em Mary Joyce. Mas esse momento transmite algo ainda mais sombrio. Ele reforça a ideia de que Imu é tratado como um deus neste mundo, alguém que observa tudo. Porque essa justa posição deixa implícito que ele possui algum tipo de onisciência. Embora, sinceramente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: isso aí tá muito parecido com o radar de mulheres do Sanji. A habilidade de Imu de detectar escravos parece estar no mesmo nível da capacidade do Sanji de sentir uma mulher em perigo. Como é? Um escravo? Pois bem, eu, Imu, devo intervir. Mas não é como se o Harold quisesse ser um escravo. O que eu vejo é um homem destruído pela dor. Eu não sou especialista em psicologia fictícia, mas é nítido que existe muito mais por trás disso. E concordo com quem diz que ele não deseja ser escravo. O que acontece é que Harold enxerga isso como a única forma de compensação possível pelo que ele acredita ser o pecado da existência dos gigantes. Harold está disposto a entregar sua liberdade, que no mundo de One Piece vale muito mais do que a própria vida, para salvar seu povo. Vai ser interessante ver como a tradução oficial vai tratar esse trecho. Mas todas as traduções que li até agora concordam com a fala de Harold sobre expiar os pecados dos gigantes. E é impossível não notar o paralelo religioso. Toda essa cena tem um tom quase messiânico, como se Harold estivesse se sacrificando para oferecer ao seu povo a chance de reconciliação com Deus. E aqui eu uso a palavra Deus porque nessa narrativa ela carrega um peso sinistro, já que quem ocupa esse papel é justamente Imu. Harold acredita que está entregando seu povo à salvação, recebendo proteção e paz do governo mundial. Mas na verdade, ele está oferecendo tudo nas mãos do que pode muito bem ser um demônio literal. E eu temo profundamente pelo que vai acontecer com Harold daqui pra frente. Porque se Oda seguir por esse caminho, não dá pra imaginar o que Imu e os dragões celestiais podem fazer ele suportar para provar seu valor. E como isso vai continuar deformando a sua visão do mundo. O maior problema é que Harold já não acredita mais em si mesmo. Durante toda a sua história, ele foi guiado pelo princípio da autoconfiança. Os gigantes ao seu redor nunca acreditaram que a paz com os humanos fosse possível. E os humanos que Harold procurou também nunca acreditaram que a paz com os gigantes pudesse existir. Mas Harold acreditou. Ele teve uma visão onde gigantes e humanos viveriam juntos em harmonia. E só com sua fé, ele chegou incrivelmente perto de tornar isso realidade. Mas agora ele perdeu essa fé, porque Harold carregou o pecado de deixar seu melhor amigo morrer. Isso distorceu a percepção que ele tinha de toda a sua raça. Para ele agora, todos os gigantes são pecadores imundos que precisam sacrificar tudo para serem salvos. Deixar meu melhor amigo morrer foi um ato maligno. Eu, Harold, cometi esse mal. Portanto, eu sou um mal. E se eu sou, nós todos somos. E o comentário que estou respondendo não está errado. Harold está de luto, mas não apenas pela perda pessoal. Ele está de luto por todos os gigantes, acreditando que se nada for feito, eles estarão condenados. E isso é pura dor. Como sempre, o grande tema desse flashback é a dor. A história sempre carrega um peso sombrio, lembrando tudo o que já aconteceu sem que possamos mudar, até agora. E nem todo grande personagem sai de cena com um estrondo épico. Às vezes, ser lembrado não exige um final grandioso ou explosivo. Então sim, estamos falando de Rocks de Shebeck. E eu concordo com o sentimento geral desse comentário. Mas existe um problema grave no final. Rocks não foi lembrado. Ele foi completamente esquecido, apagado da história. Então esse final silencioso é uma forma especialmente cruel para Rocks deixar esse mundo. Ele era o homem que queria causar o maior impacto de todos. Queria marcar o planeta com a mesma força que Roger, Barba Branca e até Vegapunk deixaram com suas mortes. Ou como Luffy e provavelmente até Tite vão deixar com suas vidas. E quanto mais eu penso nisso, mais devastador fica, porque uma das partes mais belas da amizade entre Rocks e Harold é que eles não eram só melhores amigos. Eles eram os únicos amigos um do outro. Os dois eram tão poderosos e tão ambiciosos que apenas eles mesmos podiam realmente se entender. E isso significa que Rocks não conseguiu criar aqueles vínculos profundos, aqueles que respondem à pergunta: quando um homem morre? Quando ele é esquecido. Rocks não formou esse tipo de laço. A maioria da sua tripulação nem sequer se importava com ele, e por isso, Rocks foi esquecido. Então sim, ele morreu em todos os sentidos possíveis. E mesmo os membros mais próximos, como Barba Branca, Big Mom e Kaido, somos informados de que eles nunca falam sobre o tempo em que navegaram com Rocks. Eles nunca preservaram sua memória. Isso significa que Rocks está recebendo o tipo de punição que o nível 6 de Impel Down foi criado para aplicar. O inferno eterno onde sua existência é apagada para sempre. E é por isso que seu fim sem explosão épica
épica não é um simples anticlímax narrativo, é um golpe baixo direto no saco narrativo. Mas algo que eu realmente amo é que God Valley acabou colapsando e afundando, e com isso o corpo de Rox provavelmente afundou junto, direto para o Davy Jones Locker, bem no espírito da vontade de Davy. E ter aquele momento Yamato com Loki chorando pela perda da tripulação com quem ele nunca pôde zarpar, mano, isso me destruiu. Eu queria muito que o pequeno Loki tivesse alguém pra abraçar. E eu não tinha pensado assim antes, mas sim, Loki definitivamente teve um momento Yamato. Quando Loki descobriu a morte de Rox, foi exatamente como Yamato lamentando a morte do Ace. Ambos chorando, mas chegando à mesma conclusão. Eles iriam carregar a vontade deixada para trás. Eles acreditam que existe um futuro, e ambos, mesmo sem saber, estavam apenas esperando o Luffy aparecer para colocar tudo em movimento. E eles também possuem seus próprios spoilers da história. Yamato leu tudo no Diário de Oden, e Loki ao menos sabe sobre os antigos gigantes. Não é só ele, Elder Jarul também sabe. Mas Loki é o único que entende que os gigantes são uma peça essencial para derrotar Imo. E agora eu estou aqui me perguntando como esse conhecimento vai se conectar com Punk Hazard. Já que, se eu lembro bem, apenas Chopper e Nami viram os seres que acreditamos ser os gigantes. E o Chopper, bem, ele está literalmente no submundo agora, consertando o Scopper Gaban. Então se a história do Loki realmente envolve eles, essa revelação pode vir bem rápido. E pera, a Molly apareceu nesse capítulo? É por isso que eu faço esses vídeos, porque até eu deixo algumas coisas passarem. Eu acho que é porque eu estava completamente tomado pela dor do Harold. Mas neste painel aqui temos alguns gigantes espancados e o da esquerda... Mano, ele parece muito com a Molly. Não é garantido 100%, mas como a Molly não tem um daqueles designs genéricos ao fundo do Oda, seria uma coincidência artística muito grande se não fosse ela. E agora Bug se torna, acho eu, tirando aquele famoso ovo misterioso no Oro Jackson, o maior mistério restante dentro dessa tripulação. De acordo com o seu Vivre Card, Bug nasceu em algum lugar da Grand Line. E eu tenho ouvido muitas teorias dizendo que ele pode ter sido encontrado na ilha Lodestar. Mas infelizmente isso não encaixa na linha do tempo. God Valley aconteceu 38 anos atrás, que foi um ano depois dos piratas do Roger chegarem em Lodestar, a última ilha acessível do Novo Mundo. Ou seja, no momento de God Valley, eles já sabiam sobre os Poneglyphs. Já haviam basicamente conquistado mais da Grand Line do que qualquer outro desde os tempos de Joy Boy. Mas não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre Buggy. E entrando nisso, tivemos uma nova revelação. One Piece estampa a capa da Weekly Shonen Jump desta semana, como quase sempre. E eu amei essa capa. Mas nela, Oda finalmente nos deu o esquema de cores oficial de Rox D. Shebeck, com seu cabelo absurdamente azul de palhaço, o que adiciona ainda mais combustível para a teoria maluca de que Bug seria o segundo filho de Rox D. Shebeck. Isso bate com outras evidências, como as fotos de recompensa idênticas e as semelhanças gerais entre a Cross Guild e os piratas Rox. Eu adorei Rox querendo que Garp e Roger escapassem. E também fico me perguntando se Rayleigh encontraram os Santos Cavaleiros Sagrados. A gente ainda não viu o incidente que fez Saint Figarland Garland Summers ficar com medo do Gaban. Sim, eu gostaria que o capítulo tivesse expandido um pouco mais sobre o que aconteceu entre a morte de Rox e a fuga de Roger e Garp. E uma forma de interpretar isso é que Rayleigh e Gaban chegaram bem na hora de ver Garland matar Rox, impedindo que ele matasse Roger e Garp. E o texto diz que Rox foi morto, não que ele estava morto, indicando que alguém viu o ato acontecendo. Então talvez o trio dos Cavaleiros Sagrados tentou fazer o mesmo com Roger e Garp, mas foram impedidos. E é daí que pode ter surgido a história entre Scopper Gaban e Summers. Eu passei todo esse flashback de God Valley esperando ver o momento exato em que Summers estava tramando para Gaban, e me senti meio roubado porque Oda fez questão de me fazer odiar Summers ainda mais. Quando ele sai caçando crianças em árvores, esperando que elas caiam em cima de estacas, mas os pais se jogam primeiro e morrem empalados para salvá-las. Que hobby encantador, não é? Foi ótimo vê-lo sendo derrotado, mas honestamente esse cara merecia muito mais. E sim, provavelmente veremos isso no arco de Elbaf, mas parece que falta uma peça entre Gaban e Summers. E quem sabe, talvez o encontro deles não foi em God Valley, e Oda vai guardar isso para o futuro. Agora, eu quero saber o que aconteceu com Ares. Uma mãe sobreviver a um flashback em One Piece é algo que eu nunca esperaria, mas Ares realmente sobreviveu. Vemos o braço dela segurando um pequeno Teach, só que ela está numa situação injusta, porque a menos que Oda escolha explicar isso agora, Ares também fará parte do inevitável flashback do Barba Negra. E qual é a chance de uma mãe em One Piece sobreviver a 2 flashbacks? É nada bom. Mas existe uma possibilidade dela estar viva atualmente, porque esse era o plano original do Oda para Barba Negra. O Ace iria encontrá-la na ilha. Ficaria chocado ao descobrir que a mãe de Teach estava viva e ainda tinha 2 irmãs. Então existe a chance real de Ares ainda existir, se essa ideia original ainda estiver na história.
Mas se estiver, eu duvido que seja a mesma pessoa que vimos no flashback. Porque para Teach se tornar o que ele é hoje, ele precisaria ter seu último pedaço de bondade destruído ou corrompido diante dele. E nós sabemos que ele se tornou órfão alguns anos depois, quando entrou para os Piratas do Barba Branca. Mas isso foi um plano calculado desde o início. Sobre Dragon, sim, ele conseguiu salvar os moradores restantes de God Valley. Se você olhar de perto para sua expressão quando a ilha afunda, não é dor ou culpa por não conseguir salvar todos. É como se ele estivesse apenas observando o pesadelo inteiro sendo engolido pelo mar. Então eu gosto de acreditar nisso. E eu vou, porque eu entendi o que você quis dizer. Ele parece aliviado. Talvez não seja a palavra perfeita, mas é a que eu vou usar. Aliviado com o que estava acontecendo enquanto ele se afastava de God Valley. Talvez porque finalmente conseguiu o vento que precisava e conseguiu salvar algumas vidas. E talvez eu esteja olhando para isso de um jeito sombrio demais. E pode ser que o Oda nunca aborde esse ponto. Mas, sinceramente, não existe a menor chance do governo mundial simplesmente ter permitido que aqueles civis sobrevivessem. É possível que o Dragon tenha conseguido assumir o controle do navio usando o poder do vento da justiça, e antes de ser capturado tenha desembarcado aqueles sobreviventes em algum lugar distante. Isso significaria que existem muitos sobreviventes de God Valley espalhados pelo mundo. E não estou falando da sobrevivência do Kuma, mas de pessoas totalmente desconhecidas, vivendo escondidas, aguardando o momento certo. Quem sabe até mesmo alguns dos primeiros recrutados do exército revolucionário tenham vindo dali. Dragon realmente teve uma trajetória brutal neste flashback. Tudo que ele acredita estar fazendo de bom sempre é arrancado dele. Ou ao menos, é assim que parece aos olhos de quem assiste. Eu tenho quase certeza de que o Chopper ainda está com o Luffy ouvindo essa história. Enquanto ele trata os ferimentos do Scopper Gaban, provavelmente será pedido para ele cuidar também dos olhos do Loki, que seguem completamente enfaixados. E é assim que imagino a cena. Quando as bandagens caírem, Luffy e Chopper vão olhar para ele com aquele sorriso clássico e soltar algo tipo: "Caraca, mano, você tem olhos. Isso é incrível." E talvez seja exatamente isso que Loki precise para curar a dor de ter sido rejeitado até pela própria mãe. Imagino que a revelação dos olhos dele seja um momento de aceitação total, algo que aqueça a alma dele. Não só aceitação, mas admiração real, um tipo de droga, esses olhos são animal demais, irmão. Claro, eu espero que o Oda trabalhe essa cena de uma forma mais diferenciada, porque existe o risco de ficar muito parecido com o arco da Charlotte Pudding. Ela também viveu rejeição por causa do seu terceiro olho, ninguém aceitava sua aparência, até que o Sanji elogiou de verdade aquela característica e mudou o destino da personagem. É praticamente o mesmo conflito emocional do Loki, mas talvez isso seja inevitável. One Piece é uma obra gigantesca, com centenas de personagens e anos de publicação. Alguns sentimentos acabam se repetindo, logo descobriremos. Agora, mudando completamente de assunto, tem um detalhe administrativo que muita gente na internet está comentando. Muitos acreditaram que esta foi a última edição da Weekly Shonen Jump do ano. E, sim, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, não é. Essa confusão acontece todo ano por causa do sistema de datas de capa. Revistas frequentemente são publicadas com datas diferentes das reais para aumentar o tempo de prateleira, já que as pessoas não compram revistas que parecem velhas. Isso vem desde a época em que levar publicações até áreas rurais demorava semanas, então as datas impressas tinham que parecer atuais quando chegassem. Resumindo, esta foi a última edição de 2025 e na próxima semana já sairá a primeira edição de 2026. Então sim, teremos capítulo novo de One Piece na semana que vem. E por mais algumas depois disso. Uma ótima notícia e ao mesmo tempo terrivelmente dolorosa, porque estamos marchando rápido rumo à tragédia do Rei Harold, que promete destruir emocionalmente todo mundo.